turma do oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade nessa aula aqui, que vai ser falando sobre diálogos com a arte barroca. A gente pode ver aqui uma imagem bem engraçada de um prato de macarrão, fazendo referência àquela obra de arte Medusa, tá? Da Grécia Antiga. Vamos lá. Como ponto de partida, a gente vai trabalhar o que você observou nessa obra. Que materiais foram usados nesse trabalho? Esses materiais têm durabilidade suficiente para serem expostos ao longo período? Que elementos presentes na obra fazem referência ao seu estilo? Em sua opinião, esse é o trabalho de arte contemporânea? Por quê? Essas são algumas perguntas que a gente já pode responder com essa imagem e ao longo do conteúdo. Vamos lá. O diálogo de Vic Muniz com Caravaggio. Vic Muniz é um artista brasileiro que explora diversas materialidades em suas criações artísticas. Seus trabalhos são produzidos com materiais inusitados, muitos deles efêmeros, mas possíveis de serem registrados em fotografia. A obra Medusa foi criada com macarrão ao molho marinara. Esse molho é feito com tomate cuja cor vermelha remete à dramaticidade da obra do barroco italiano Medusa. É uma homenagem também de dois trabalhos do pintor italiano Caravaggio, que representa a personagem Medusa da mitologia grega. Caravaggio teve a vida marcada por confusões e intrigas. Essa instabilidade, na verdade, fez com que o pintor perdesse o apoio financeiro que recebia da Igreja Católica, que nos últimos séculos, que foram o 16 até o 17, costumavam encomendar afrescos e pinturas sacros aos artistas. A falta de recursos levou Caravaggio a se aproximar das pessoas do povo, fazendo delas seus modelos preferidos. Seus trabalhos apresentam características de dois importantes movimentos artísticos de sua época: o Renascimento, ao retornar à representação de personagens da mitologia, e o Barroco pela dramaticidade das cenas e pela presença de contraste entre cores e formas. A gente consegue ver aqui na imagem abaixo a obra de Medusa, que foi a inspiração que ele fez a obra em macarrão. E seria interessante também a gente fazer um trabalho com macarrão, com comida que vocês possam fazer aí. Seria interessante. Continuando, Vic Muniz recriou obras de arte de Caravaggio, que batizou de Narciso depois de Caravaggio. Narciso também é um personagem da mitologia grega. A versão mais conhecida do mito de Narciso narra que ele era um rapaz muito belo, filho de Céfiso, deus do rio, e da ninfa Liríopide. Devido à sua vaidade e arrogância, Narciso foi castigado por Afrodite, a deusa do amor, que o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo. Um dia, atraído pela sua própria beleza que viu refletida em uma lagoa, Narciso se jogou nas águas e morreu afogado. Depois de sua morte, Afrodite o transformou na flor de Narciso. História bonita, né? A obra Narciso, depois de Caravaggio, foi feita com lixo e reproduzida e com descartes diariamente nas cidades, e integra a série Retratos do Lixo, concluído em 2009. No documentário Lixo Extraordinário 2011, que vocês também podem procurar, a gente certamente tem no YouTube, é possível acompanhar o processo de criação deste trabalho. Vic Muniz projeta uma fotografia na obra Narciso de Caravaggio no chão de seu estúdio e recria a imagem dessa pintura com os mais variados objetos encontrados no lixo, como garrafas, plásticos, latas e eletrodomésticos. Não sei se vocês lembram, mas a mãe de vocês certamente lembra. Teve uma novela da Rede Globo chamada Passione, que a abertura da novela ela era criada com base em um trabalho de Vic Muniz, tá? Que era com lixo também. Vocês podem estar pesquisando aí. E sobre o Lixo Extraordinário, ele foi filmado em agosto de 2007 a maio de 2009. Já sobre o documentário Lixo Extraordinário, ele foi filmado entre agosto de 2007 e maio de 2009. O documentário Lixo Extraordinário mostra o trabalho do artista plástico Vic Muniz e um dos mais austeros sanitários do mundo, o Jardim Gramacho, localizado na periferia da cidade do Rio de Janeiro.
podem estar pesquisando essa imagem. Temos aqui a imagem, a obra de Narciso original e a obra feita por Vic Muniz. Agora a gente vai entrar no tema barroco europeu. Caravaggio foi um dos artistas ligados ao barroco europeu. A arte barroca se desenvolveu inicialmente na Itália a partir do século XVI e se estendeu a outros países da Europa e da América. A palavra barroco é de origem italiana e significa pérola de formato estranho. Esse termo foi adotado de forma pejorativa no século XVIII para designar a arte produzida após o período renascentista. O barroco é resultado de várias mudanças que ocorreram no cenário social, político e religioso da Europa entre os séculos XVI ao XVIII. O Renascimento, período entre os séculos XIV e XVI, trouxe grandes contribuições para o universo artístico e social europeu, mas fragmentou o poder religioso da Igreja Católica, que já estava enfraquecido devido às críticas da Reforma Protestante, que ocorreu a partir de 1517. Em resposta à Reforma Protestante, surgiu o movimento da Igreja Católica chamado Contra-Reforma. Nesse contexto, ocorreram diversas mudanças na arte sacra cristã, que contribuía para o surgimento do barroco na Europa. No período da Contra-Reforma, trabalhos artísticos como esculturas, arquitetura e a pintura tinham a preocupação de servir como canal de comunicação entre a Igreja Católica e seus fiéis, por meio de registros de motivos religiosos e de temas que valorizavam o poder divino. As pinturas barrocas são caracterizadas pela dramaticidade, pela teatralização das figuras, pelo contraste entre claro e escuro, pelas cores intensas e pela ênfase no movimento e na composição diagonal da imagem. Para quem não sabe, pejorativo significa depreciativo, desfavorável, e Reforma Protestante foi um movimento iniciado no século XVI que criticava diversas práticas da Igreja Católica da época. Esses movimentos teve como maiores expoentes o monge e professor alemão Martinho Lutero e um de seus seguidores na França, João Calvino. Temos aqui a imagem barroca. Percebam os detalhes, as formas, as cores. E temos esses exercícios para fazer, essas perguntas para resolver. Em sua opinião, por que Vic Muniz escolheu recriar as obras de Narciso de Caravaggio utilizando material descartado? Em muitos de seus trabalhos, Vic Muniz cria imagens que dialogam com imagens artísticas de outras épocas. Em sua opinião, esse procedimento artístico é interessante? Ou caberia ao artista distanciar-se do que já foi realizado anteriormente? Justifique. Quais são as principais características das pinturas barrocas? São perguntas que vocês vão resolver perante o nosso conteúdo. E para navegar, a gente tem aqui o link do site do artista Vic Muniz, e vocês vão criar anotações, impressões sobre o site e sobre trabalhos que mais chamaram sua atenção. Escreva também quais foram as suas reflexões sobre as obras e apresente suas impressões e reflexões para os colegas e ao professor. Vocês podem trocar figurinha aí, podem mandar uma mensagem para o grupo, tá? Vocês podem ter uma interatividade maior entre vocês. E para finalizar, o nosso estudo para recriação. No espaço a seguir, anote as informações que você tiver encontrado sobre a obra, o nome do artista e quem produziu, a sua produção, onde a obra foi apresentada e exposta, quais foram os materiais utilizados nesse trabalho, alguma curiosidade que vocês queiram colocar, entre outras coisas, tá bom? Lembrando que vocês vão pesquisar um trabalho artístico de seu interesse, tá? Livros, revistas ou sites, e vão procurar imagens, informações de pinturas, esculturas, fotografias, colagens, dobraduras, ilustrações, grafites, instalações que podem ser uma obra de qualquer época que tenham chamado a atenção de vocês, tá? E que tenha sido com vários materiais, seja escultura, seja pintura, seja de vários modelos, de vários estilos.
E agora você vai explicar a razão pela sua escolha e escrever a sua resposta na questão 2. E na 3, para finalizar, utilize o espaço abaixo para fazer o esboço de sua recriação. É possível se referir à obra de forma mais explícita, como nos trabalhos de Muniz, ou escolher apenas alguns elementos para dialogar com a imagem escolhida. Pode usar temas, cores, materiais que vocês quiserem, tá? E para a próxima aula, turma, a gente vai falar sobre a música barroca. Mas isso aí é conteúdo para a próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo. E espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham bons estudos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.